E essa coisa das camisas, Brunoro, você que é um homem de marketing importante, cada vez mais as camisas de times estrangeiros sendo vendidas no Brasil. Claro que há a violência de torcida, mas a camisa do Barcelona continua cada vez mais sendo a mais, está aumentando a diferença, camisa mais vendida. A garotadinha está usando a camisa do Barcelona. O que isso implica? Bom, tem algumas coisas para comentar aí. Em primeiro lugar, a gente vive falando da crise aqui em situações de esporte, de mídia, de audiência, coisa toda. A NFL, que é o futebol americano, o terceiro país que mais vê a NFL é o Brasil, no mundo. Então nós estamos perdendo espaço para alguma coisa. Em termos de transmissão, essa coisa toda, já está ocupando esse espaço. A NBA está vindo para o Brasil, já tentando uma parceria com a NBB de basquete, ocupando o espaço brasileiro. As camisas mais vendidas aqui são dos times europeus, ocupando o espaço brasileiro. Então, nós devemos, de novo, repensar e nos organizarmos. Porque essas coisas não ocorrem por acaso. Ocorrem porque alguma coisa não está acontecendo de bem. Por exemplo, a CBF não tem um site do Campeonato Brasileiro. Não? Não, é os outros que fazem. Ela tem o site dela, mas quem cuida do Campeonato Brasileiro, ela não faz nenhuma informação. Entendeu? Então tem coisas que a gente precisa começar a repensar, fazer um planejamento melhor, pensar que existe concorrência, entendeu? O Palmeiras é concorrente do São Paulo, do Corinthians, do Santos, e assim vai. A CBF é concorrente da Confederação Argentina, das outras modalidades. Então, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado. É por isso que existe esta perda. O espetáculo lá é muito melhor. O espetáculo lá é muito melhor. Não só o jogador, não só a situação toda de organização, de tabela, de mensagem televisiva, tudo isso. Então, eu andei pesquisando esses dias, esses dados, por que todo mundo está entrando no Brasil e nós nos Todas as modalidades de fora estão vindo para o Brasil. O rugby também. O rugby está aqui. Está virando uma febre entre universitários. Então, futebol americano. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Se o futebol americano, que é o futebol americano, que não é o soccer, já é o terceiro país que mais vê futebol americano é o Brasil, nós temos que tomar cuidado. Entendeu? Então alguma coisa está faltando. E está faltando a gente começar a se mexer. Desculpa, mas eu não consigo entender que a CBF cria uma comissão de 17 membros para reestudar o futebol brasileiro. Para mim isso é congresso, isso não é reestudar. Para mim isso é congresso, é muita gente para reestudar, entendeu? Reestudo se faz com pouca gente, com gente estratégica para aquela função, entendeu? Então nós temos que começar a pensar de novo no espetáculo, dentro e fora de campo. Isso aí. Tá? Porque o que existe é o produto e o consumidor. Se o produto não presta, você não vende. Não há o interesse do consumidor. Pior é que... E se ele tem diante dele na televisão todo dia, em HD, com cores, beleza? Um espetáculo magnífico. Ele vê o Barcelona jogar, vê o Bayern jogar, vê o Arsenal. Ele não vai se interessar com esse produto vagabundo que nós estamos tendo. E a mão de obra, o pé de obra daqui é muito bom, só que está esculhambado, está largado. É um espetáculo. E faz tempo, né? O espetáculo é a base de tudo. Se você não oferecer bom espetáculo, o cara não quer saber. Claro, lógico. E tem um detalhe, você pega o organograma dos times americanos, por exemplo, ele é praticamente um pouquinho maior do lado administrativo, marketing e entretenimento do que o técnico. Um pouquinho maior. Você vê o quanto eles dão de atenção para isso. Isso o que quer dizer? Respeito ao consumidor. Sabe qual que é a visão do Manchester City? Tratar fãs como clientes. Exatamente. Esta é a visão do Manchester United, desculpa. Entendeu? Então, aqui a gente não trata os fãs como os clientes. Então nós precisamos repensar tudo isso. Brunoro, o Bayern de Munique, ele tem... Porque a tecnologia está aí, ela é uma coisa evidente. Nós aqui no Brasil,
brigamos com o FIFA, né? O Game FIFA. Game FIFA. E por questão de acerto financeiro, não entram os times brasileiros no Game FIFA, que é o que a molecada joga. Ou seja, o menino começa a fazer o que a gente jogava botão, eles jogam com os caras de fora. Por não acerto dos clubes. Pois é. E aí os meninos começam já a jogar com o Paris Saint-Germain, com o Borussia Dortmund. Então eles sabem a escalação de cor desses times, que já é um absurdo. Mas aí você tem tecnologia, que é uma coisa bacana, mas que você pode ter no Brasil, é só você contratar um software. Por exemplo, o Bayern de Munique, você falou do consumidor. O Bayern de Munique tem um software que tem empresa aqui, que o Palmeiras contratou parcialmente, o Grêmio contratou, o Botafogo de Ribeirão Preto contratou, a SAP. E você entra no estádio Bayern, aí o cara tem, quando você entrou pelo seu celular, o garoto, você entrou com seu filho, por exemplo. Seu filho tem 15 anos e é fã do Thomas Miller. Aí você sentou no jogo, o cara já sabe que seu filho está lá e de repente o Thomas Miller fez 2 gols. Aí você recebe uma mensagem. O garoto recebe. Como você é fã do Thomas Miller, ele fez 2 gols. No final do jogo você passa lá na loja do clube que você terá um desconto de 50% porque o seu ídolo fez 2 gols. E aí você quiser consumir alguma coisa, você pede. No intervalo, você não precisa sair da sua cadeira. Ó, eu quero um lanche, não sei o que e tal. Na hora que chega o intervalo, a comida é levada até você. E funciona à noite isso também, viu? Que eu tive lá no estádio do Arsenal. Claro. Quando o Arsenal ganhou do Barcelona de 2-1. Aliás, o único jogo do Barcelona que eu vi ao vivo, ele perdeu. Aquele Arshavin lá acabou com o jogo, entrou no segundo tempo, acabou com o jogo. Aquele russo, né? Sim. O Arshavin. E ali vinha mesmo no celular, vinha uma... Não, e fora informação. Para quem usava esse aplicativo, tinha desconto no bar, você podia escolher o nível do bar que você queria. Tinha nível A, tinha nível B, tinha nível C, tem 3 bares lá no Emirates Stadium, né? E você escolhe o bar que você quer. De repente, até tem o self-service, muito bom, que eu, aliás, fui lá comer, não é verdade? E depois tem aquele, você pega um uísque, se quiser. Não, isso aí você está no local, mas no caso do Bayern de Munique, é levado até você, é um delivery. Isso estou falando do básico, quer dizer... Tudo bem, isso aí é serviço. Serviço nós sabemos, que eles estão muito mais avançados do que nós somos uma porcaria. Muito mais. Nós somos uma porcaria em matéria de serviço. Nós temos o maior cenário turístico do mundo e não sabemos aproveitar, porque temos serviço de baixa categoria. Agora, o espetáculo, o jogo, claro. Esse nós sempre soubemos fazer. De 10 anos, 15 anos para cá, nós estamos destruindo com esse conceito do você quer ver espetáculo, vá no teatro. Entendeu? Essa mentalidade do resultado a qualquer custo, do jogo um vagabundo, fechado, medroso, né? Submetido à síndrome do medo. Esse futebol não é um espetáculo. Hoje eu vi um pouco diferente. Não sendo espetáculo. Então, aí você tem que aplaudir a Ferroviária. Hoje eu vi um pouquinho diferente. Exatamente. Só vou fazer um comentário. Só vou complementar o que o Alberto disse. Só que os moleques estão indo ao teatro e ao cinema. Claro. Graças a Deus. O teu interior aí tá... Pô, a Ferroviária tá sendo uma alegria bacana. Tá gostando de ver? Pelo menos para as pessoas da minha faixa etária, né, a gente recorda com bastante saudosismo, muita saudade do quanto quando o futebol do interior era competitivo, né? Sem dúvida. Era competitivo. Você pegava aqui a Anhanguera e o Washington Luiz, em todas as cidades tinha o futebol competitivo, que era formado muito pelos jogadores dos times grandes, da base dos times grandes, que iam para o interior, cresciam, ganhavam experiência, alguns voltavam para o time grande e outros eram contratados, ficavam no interior mesmo, e num outro período acabavam mudando até de estado e se consagrando. A minha base, por exemplo, meu período de base no América, eu joguei com muitos jogadores que eram da base dos times grandes aqui, que foram para lá. Então nós tínhamos a Ferroviária hoje jogando esse futebol maravilhoso contra os grandes, que é a hora que atrai a atenção, e o América em fase de extinção até de disputar a Série B lá em São José do Rio Preto. Ribeirão Preto, os dois, o Botafogo tá, mas o Comercial não tá tão forte.
Campinas, um forte, o outro agora voltando a ser forte de novo, que dava orgulho para a gente do interior saber que o time grande ia jogar lá e não venceria. Se para vencer precisaria ou precisava da ajuda do juiz. Estamos falando de Pelé, estamos falando de academia. O time que ia jogar lá não era qualquer time, né? Negócio impressionante. Ô, Bruno, você está fazendo um trabalho com o Santos, né? A minha empresa foi contratada para fazer um projeto para o futuro do Santos, né? A gente vai fazer 3 meses um trabalho de diagnóstico, depois fazer a apresentação de um projeto em todas as áreas para que o Santos siga um plano diretor de atividades sem que a mudança de diretoria, coisa do tipo, atrapalhe essa situação de atividade. Então a gente chama de planejamento estratégico, que é o que a maioria das empresas fazem hoje a longo termo. O Santos está saindo na frente com isso. Esse tipo de trabalho já foi feito em algum clube no Brasil? Já. A gente já fiz em vários lugares. O primeiro projeto da Parmalat também tinha um projeto de 3 anos, né, para ganhar um título no Juventude. Depois eu fiz, o basquete me pediu também para fazer um projeto de voltar à Olimpíada, que não voltava há 16 anos, a gente também voltou. Tem às vezes algumas sondagens também para fazer lá fora. Chegou agora também, uma semana passada, um chinês que queria fazer um planejamento. Ficou aqui comigo uma semana, ele procurou minha empresa para que a gente pudesse analisar algumas ações na China, aproveitando esse boom. A Red Bull, o primeiro ano da Red Bull, de como montar tudo, como planejar para ela seguir em frente, também foi com a nossa empresa. O Audax também? O Audax foi inteirinho nosso, né? O Audax Pão de Açúcar foi inteirinho nosso. Foram 8 anos de planejamento só profissional trabalhando, né? Então a gente já tem experiência, outras consultorias não têm a experiência esportiva, que é o que a gente tem, né? Então é um projeto legal, acho que é bacana, é a minha empresa, não é eu pessoa física, né? Mas eu comando a empresa, comando os profissionais que fazem essas atividades. E o que é bacana isso por parte de um clube aqui em São Paulo. Às vezes eu fico chateado porque sai na imprensa só ex-palmeirense, vai trabalhar no Santos. Bobagem. Coisas do tipo que ninguém enxerga, todo mundo pede que os clubes se planejem. Aí ficam fazendo matérias para criar confusão, para que as coisas não andem, né? Então, é o preço da competência e da fama. Quem sabe, né? Mas vai ser bacana, vai ser um projeto que deixa o Santos consistente para muitos anos, né? Ótimo, tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a sua competência é indiscutível. Brunoro, muito obrigado, ótimo recebê-lo aqui. Valeu. Obrigado a vocês. Sempre bom, obrigado.